Muito bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você vá assistir esse vídeo. Seja muito bem-vinda a este canal e à leitura do livro A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Eu sou Olivia Antônio e vou ler para vocês o capítulo 6 hoje, Crescimento e Proteção. A evolução nos trouxe diversos mecanismos de sobrevivência que podem ser divididos, grosso modo, em duas categorias: crescimento e proteção. Representam a base do comportamento que garante a vida dos organismos. Você pode não perceber, mas o crescimento é um fator vital para a sua sobrevivência, mesmo que você seja adulto. Todos os dias, bilhões de células em seu corpo se desgastam e precisam ser substituídas. Por exemplo, todo o revestimento celular interno de seus intestinos é renovado a cada 72 horas. Olha que informação interessante e importante. Para manter essa reposição constante de células, o corpo despende uma grande quantidade de energia diariamente. Bem, a essa altura você não irá se surpreender se eu disser que descobri a verdadeira importância dos fatores crescimento e proteção no laboratório, onde estudei o corpo humano e seus bilhões de células. Quando estava clonando células endoteliais humanas, observei que elas se afastavam das toxinas que eu introduzia em seu ambiente, assim como as pessoas fogem dos leões e dos assaltantes. Notei também que se moviam ou gravitavam indo em direção aos nutrientes, assim como nós buscamos café da manhã, almoço, jantar e amor. Esses dois movimentos opostos definem as duas reações celulares aos estímulos ambientais. A primeira é ir em direção a um sinal que promove a continuidade da vida, como os nutrientes, e caracteriza uma resposta de crescimento. E a segunda é mover-se em direção oposta a um sinal ameaçador, como toxinas, que caracteriza uma reação de proteção. Também deve-se observar que alguns estímulos do ambiente são neutros e não geram reações de crescimento ou mesmo de proteção. Minhas pesquisas em Stanford mostram que esses comportamentos de crescimento e proteção também são essenciais para a sobrevivência de organismos multicelulares como os seres humanos. Mas há um detalhe a ser mencionado sobre esses mecanismos opostos de sobrevivência que se desenvolvem há bilhões de anos. Os dois não podem operar simultaneamente, ou seja, as células não podem se mover ao mesmo tempo para frente e para trás. As células de vasos sanguíneos humanos que estudei apresentavam um tipo de anatomia microscópica para o fator nutrição e outro completamente diferente para o fator proteção. Não podem utilizar os dois tipos de configuração simultaneamente. Em uma reação similar à das células, os seres humanos também restringem seu comportamento de crescimento quando adotam o comportamento de proteção. Se você está fugindo de um leão, não há motivo para despender energia em crescimento. Para sobreviver, entre parênteses, escapar do leão, você terá de reunir toda a sua energia para ativar mecanismos de luta ou de fuga. A redistribuição das reservas de energia para a reação de proteção invariavelmente resulta na redução do crescimento. Além de desviar energia para a manutenção de tecidos e órgãos necessários para a reação de proteção, há mais um motivo para que o processo de crescimento seja inibido. Esse processo requer uma troca entre o organismo e o ambiente. Por exemplo, os alimentos são ingeridos, o que não é utilizado pelo corpo é expelido. Portanto, a reação de proteção fecha o sistema para proteger o organismo de qualquer ameaça externa. Inibir o crescimento também debilita o sistema, pois trata-se não apenas de um processo que consome, mas também que gera energia. Como consequência, situações que envolvem reações prolongadas de proteção inibem a produção de energia que mantém a vida. Quanto mais um organismo permanece nesse estado, mais comprometido se torna seu nível de energia. Na verdade, uma situação que leve alguém a um estado de terror, entre aspas, pode paralisar totalmente o processo de crescimento. Por sorte, não chegamos a esse ponto com tanta facilidade. Além disso, o processo de reação de crescimento e proteção nos organismos multicelulares é diferente daquele das células individuais.
Nem todos os nossos 50 trilhões de células tendem a entrar em processo de crescimento ou proteção ao mesmo tempo. A proporção de células em cada um deles depende da ameaça que o corpo capta. Podemos sobreviver algum tempo sob estresse, mas uma inibição crônica do mecanismo de crescimento pode comprometer severamente nossa vitalidade. Também é importante dizer que vivenciar a vitalidade plena é mais que simplesmente eliminar os fatores de estresse. Na sequência contínua de crescimento e proteção, eliminar os fatores de estresse somente nos coloca em um ponto neutro do processo. Para estar bem de verdade, precisamos não apenas eliminar os fatores estressantes, como também vivenciar momentos intensos de alegria, amor e satisfação, que estimulam nosso processo de crescimento. A biologia de defesa da comunidade. Em organismos multicelulares, os padrões de crescimento e proteção são controlados pelo sistema nervoso, responsável por monitorar e interpretar os sinais do ambiente e estimular reações apropriadas. Em comunidades multicelulares, o sistema nervoso age como líder da nação que governa os cidadãos. Sempre que surge um aviso de situação de ameaça ou de estresse no ambiente, sua função é alertar a comunidade celular. Na verdade, o corpo tem 2 sistemas distintos de proteção, ambos vitais para a manutenção da vida. O primeiro é o que oferece proteção contra ameaças externas chamadas eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Quando não existe ameaça, ele permanece inativo e o crescimento é constante. Mas quando o hipotálamo capta ameaças no ambiente, aciona imediatamente o eixo, enviando o sinal à glândula pituitária, ou, entre aspas, glândula principal, abre parênteses, responsável pela organização dos 50 trilhões de células da comunidade, fecha parênteses, para manter a segurança do sistema e lidar com as ameaças que surgem. Lembra-se do mecanismo estímulo-reação da membrana das células? As proteínas receptoras e executoras? As glândulas hipotálamo e pituitária são equivalentes. Assim como uma proteína receptora, o hipotálamo recebe e reconhece os sinais do ambiente, e a função da pituitária se assemelha à da proteína executora, colocando os órgãos do corpo em ação. Como resposta às ameaças do ambiente, a pituitária envia um sinal às glândulas endócrinas para que elas acionem e coordenem a reação, entre aspas, fuga-luta do corpo. Esses estímulos atuam sobre eixo HPA como uma reação em cadeia. A situação do estresse é registrada no cérebro, que faz o hipotálamo secretar um fator de liberação de corticotropina, CRF, que vai até a glândula pituitária. O CRF ativa hormônios específicos da pituitária, fazendo com que ela secrete e envie hormônios adrenocorticotrópicos, ACTH, para a circulação sanguínea. O ACTH segue então para as glândulas endócrinas, nas quais funciona como um sinal para a emissão de hormônios endócrinos de fuga-luta, entre aspas. Esses hormônios de estresse coordenam as funções dos órgãos do corpo e nos fornecem condições psicológicas para lidar melhor com as situações de perigo. Uma vez soado o alarme endocrinológico, os hormônios de estresse liberados na corrente sanguínea fazem com que os vasos sanguíneos do trato digestivo se contraiam, forçando o sangue, que fornece energia, a dar prioridade aos tecidos dos braços e pernas para que possamos nos mover com mais rapidez. Antes de ser enviado às extremidades, esse sangue estava concentrado nos órgãos viscerais. A redistribuição dele resulta na inibição das funções relacionadas ao crescimento. Sem um fluxo regulador de sangue, os órgãos reduzem ações vitais como digestão, absorção, excreção e todas as outras que envolvem o crescimento das células e a produção de reservas de energia. Portanto, o estresse compromete a sobrevivência do corpo ao interferir em suas reservas de energia. O segundo sistema de proteção do corpo é o sistema imunológico, que protege o organismo das ameaças que surgem sob a pele, como as causadas por bactérias e vírus. Quando acionado, o sistema imunológico consome grandes quantidades de energia.
Para se ter uma ideia da quantidade de energia gasta nesse processo, lembre-se de como você se sente fraco quando o seu corpo é atacado por infecções como gripes e resfriados. Se o eixo HPA mobiliza o organismo e entrar em estado de luta e fuga, os hormônios endocrinológicos inibem a ação do sistema imunológico para manter as reservas de energia. Na verdade, esses hormônios de estresse são tão eficazes na redução das funções do sistema imunológico que os médicos os injetam em pacientes que passam por transplantes para que seu sistema imunológico não rejeite os órgãos implantados. Mas por que o sistema endocrinológico inibe o imunológico? Imagine que você está em uma cabana no meio da savana da África e seu organismo foi atacado por uma infecção bacteriana que lhe causou uma forte diarreia. De repente, você ouviu o rugido de um leão do lado de fora. Seu cérebro tem de tomar uma decisão rápida sobre qual ameaça deve ser priorizada. Não vai adiantar reagir às bactérias se o leão acabar devorando você. Então, o corpo interrompe a luta contra as bactérias e utiliza a energia para a fuga. No entanto, o uso do eixo HPA tem consequências. Ele interfere em nossa capacidade de combater doenças. Além disso, nossa capacidade de pensar com clareza também é afetada. O processamento de informações na parte anterior do cérebro, o centro da razão e da lógica, é significativamente mais lento que a atividade reflexa controlada pela parte posterior. Em situações de emergência, quanto mais rápido for o processamento, maiores serão as chances de sobrevivência do organismo. Os hormônios endocrinológicos contraem os vasos sanguíneos da parte anterior do cérebro, reduzindo suas funções. Além disso, os hormônios reduzem a atividade do córtex pré-frontal, o centro da ação consciente e voluntária. Em uma emergência, o fluxo vascular e os hormônios ativam a parte posterior, fonte de reflexos que mantém e controlam de maneira mais eficaz os reflexos de luta-fuga. Embora aumentem as chances de sobrevivência, os sinais de estresse podem causar um processamento mais lento da mente consciente e também a redução da inteligência. É um preço a se pagar. Muito interessante essa parte e vem de encontro, vem confirmar o que eu sempre digo para as minhas alunas, que em momentos de tensão, não é, de reação, o cérebro trava, não é? Justamente aqui é o que ele diz, não é? Reduzem a atividade do córtex pré-frontal. Então a gente não raciocina. Momento de medo, de estresse, não é? De perigo, de pretenso perigo, a função do córtex pré-frontal, que é a razão, o raciocínio, eles são limitados, não é? Para que a pessoa possa reagir ao perigo iminente que ela detectou, não é? É bem interessante como a biologia vem confirmando todo esse estudo que eu venho fazendo, que tem tudo a ver com o meu trabalho, não é? De ajudar as pessoas a se libertarem do medo de dirigir. Eu amo estudar a mente humana e agora, estudando a biologia, vem reafirmar todo esse estudo que eu venho fazendo já há tanto tempo. Então, a mensagem que fica para mim é realmente evitar o estresse o máximo possível. E é interessante porque eu já li a respeito disso. Hoje as pessoas vivem como se houvesse um estresse, um perigo iminente o tempo inteiro. Então há uma descarga desses hormônios da luta-fuga, do estresse, da adrenalina, do cortisol, o tempo inteiro no corpo. Ou seja, se a função de defesa, né, de manutenção está em funcionamento o tempo inteiro, a função de crescimento está limitada, está deteriorada, não é? Está impedida de funcionar. E, obviamente, isso traz grandes prejuízos. Então, mais um alerta aí para evitar o estresse constante, indiscriminado, contínuo na vida das pessoas. As pessoas precisam buscar o equilíbrio, a paz, o crescimento, que é a função, não é? De todas as células do nosso corpo manter a vida. Então, encerrando por hoje, do meu coração para o seu coração, eu desejo que
que o seu sonho de vida, de amor, de liberdade, de luz, de crescimento se realizem todos os dias. Até o próximo áudio.